O jejum é a abstinência total ou parcial de alimentos por um período definido e propósito específico. Não há regras fixas na Bíblia sobre quando jejuar ou qual tipo de jejum praticar. Isso é algo pessoal, mas a prática do jejum, além de ser recomendação bíblica, traz consigo alguns princípios que devem ser entendidos e seguidos. A Bíblia ordena o jejum? Não. No Antigo Testamento, na Lei de Moisés, os judeus tinham um único dia de jejum instituído, o Dia da Expiação, que também ficou conhecido como o Dia do Jejum, e ao qual Paulo se referiu como o jejum. Mas em todo o Antigo Testamento não há uma única ordem acerca de jejuarmos. Contudo, apesar de não haver um imperativo acerca desta prática, a Bíblia está cheia de menções e instruções sobre o jejum. Em Mateus 6, 16 a 18, embora Jesus não esteja mandando jejuar, suas palavras revelam que ele esperava de nós essa prática. Ele nos instruiu até na motivação correta que se deve ter ao jejuar. E quando disse que o Pai recompensaria a atitude correta do jejum, nos mostrou que tal prática produz resultados. Embora o próprio Senhor Jesus tenha jejuado por 40 dias e 40 noites no deserto, devemos reconhecer que ele e seus discípulos não observaram o jejum dos judeus em seus dias, exceto do dia da expiação. Era costume dos fariseus jejuar 2 dias por semana, mas Jesus e seus discípulos não faziam. O mestre mostrou não ser contra o jejum. Contudo, Jesus deixou bem claro que a prática do jejum nos moldes do que havia em seus dias não era o que Deus esperava. A motivação estava errada. As pessoas jejuavam para provar sua religiosidade e espiritualidade, e Jesus ensinou a fazê-lo em secreto. O jejum pode ser uma prática vazia se não for feito de maneira correta. Isso aconteceu nos dias do Antigo Testamento, quando o povo começou a indagar: por que jejuamos nós e não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? E a resposta de Deus foi exatamente a de que estavam jejuando da maneira errada. E quanto ao propósito do jejum, ele não tornará Deus mais bondoso ou misericordioso para conosco. Ele está ligado diretamente a nós, a nossa necessidade de romper com as barreiras e limitações da carne. O jejum deixará nosso espírito atento, pois mortifica a carne, que é a nossa natureza pecaminosa, e aflige a nossa alma. Jesus nos deixou um ensino precioso acerca disso quando falava sobre o jejum. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. O odre era um recipiente feito com pele de animais, que com o passar do tempo envelhecia e ressecava. O vinho era o suco extraído da uva que fermentava naturalmente dentro do odre. Portanto, quando se fazia o vinho novo, era sábio colocá-lo em um recipiente de pele, o odre, que não arrebentasse na hora em que o vinho começasse a fermentar. O melhor recipiente era o odre novo. Com essa ilustração, Jesus estava nos ensinando que o vinho novo que ele traria, que é o Espírito Santo, deveria ser colocado em odres novos. O odre é o nosso corpo. A Bíblia está dizendo com isso que o jejum tem o poder de renovar nosso corpo. A Escritura ensina que a carne luta contra o Espírito, e a melhor maneira de receber o vinho, que é o Espírito, é dentro de um processo de mortificação da carne. O propósito primário do jejum é mortificar a carne, o que nos fará mais suscetíveis ao Espírito Santo. Há outros benefícios que decorrerão disso, mas esta é a essência do jejum. Alguns acham que o jejum é uma varinha de condão, que resolve todas as coisas por si mesmo. Mas não podemos ter o enfoque errado. Quando jejuamos, não devemos crer no jejum, e sim em Deus. A resposta às orações flui melhor quando jejuamos, porque através desta prática estamos fortalecendo nosso espírito na disputada batalha contra a carne, e por isso algumas coisas acontecem. O jejum em si não faz ninguém vencer, mas libera fé para o combate e nos fortalece, fazendo-nos mais conscientes da autoridade que já nos foi delegada por Jesus Cristo. Mas apesar do propósito central do jejum ser a mortificação da carne, vemos vários exemplos bíblicos de outros motivos para tal prática. No Antigo Testamento encontramos diferentes propósitos para o jejum: a consagração, arrependimento de pecados, luto, aflições, buscando a proteção, em situações de enfermidade, intercessão.
Nos evangelhos vemos preparação para a batalha espiritual, estar com o Senhor, preparar-se para o ministério. Em Atos dos Apóstolos vemos a igreja praticando o jejum em diversas situações, como por exemplo ministrar o Senhor, enviar ministros, estabelecer presbitérios. Nas epístolas só encontramos menções de Paulo ter jejuado. Há diferentes formas de jejuar. As que encontramos na Bíblia são o jejum parcial, que normalmente é praticado em períodos maiores ou quando a pessoa não tem condições de se abster totalmente do alimento, por causa do trabalho, por exemplo. Lemos sobre esta forma de jejum no livro de Daniel. O profeta Daniel diz exatamente o que ficou sem ingerir, que foi carne, vinho e manjar desejável. Ele também parece ter feito um jejum normal, o que nos mostra que praticava mais de uma forma de jejum. O jejum normal é a abstinência de alimentos, mas com ingestão de água. O jejum total é a abstinência de tudo, inclusive de água. Na Bíblia encontramos poucas menções de ter alguém jejuado sem água, isso dentro de um limite, no máximo 3 dias. A água não é alimento. O nosso corpo depende dela a fim de que os rins funcionem normalmente e que as toxinas não se acumulem no organismo. Há 2 exemplos bíblicos desse tipo de jejum. O primeiro foi Esther, em um momento de crise do povo. E o outro foi Paulo, na sua conversão. E atenção, a medicina adverte contra um período de mais de 3 dias sem água como sendo nocivo. Devemos cuidar do nosso corpo ao jejuar e não agredi-lo. Lembre-se de que você estará lutando contra a sua carne, que é a natureza e seus impulsos, e não contra o seu corpo. A Bíblia não determina regras quanto à duração do jejum, portanto, cada um é livre para escolher quando, como e quanto jejua. Vemos vários exemplos de jejuns de durações diferentes nas Escrituras. Teve de 1 dia, que é o jejum do dia da expiação, de 3 dias, que foi o jejum de Esther e Paulo, de 7 dias, jejum por luto pela morte de Saulo, de 14 dias, o jejum involuntário de Paulo e os que com ele estavam no navio, 21 dias foi o jejum de Daniel em favor de Jerusalém, 40 dias que foi o jejum de Jesus no deserto. A Bíblia fala de Moisés e Elias jejuando num período de 40 dias, porém vale ressaltar que estavam em condições especiais sob o sobrenatural de Deus. É importante que haja uma intenção e um alvo quanto à duração do jejum no coração, mas não transforme isso em voto. A respeito do jejum prolongado, esses de mais de 3 dias, deve ser feito sob a direção de Deus. As Escrituras mostram que Jesus foi guiado pelo Espírito Santo ao seu jejum no deserto. Vale ressaltar também que certos cuidados devem ser tomados. Não podemos brincar com o nosso corpo. Uma dieta para desintoxicação do organismo antes do jejum é recomendada e também na quebra do jejum prolongado. Procure orientação e acompanhamento médico se o Senhor lhe dirigir a um jejum desse gênero, beleza? Gostou desse vídeo? Então deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Para você ver mais vídeos como esse, inscreva-se no canal e também não esqueça de ativar o sininho para você não perder nenhuma notificação, tá joia? Muito obrigada e até a próxima!